Bem-vindos ao canal da Escola Diplomática Periférica. Tudo bem com vocês? Bem, para você que não me conhece, meu nome é César Santos, eu sou um dos idealizadores desse canal. A gente tem feito alguns vídeos sobre a preparação para o concurso de admissão à carreira de diplomata e também sobre aqueles conteúdos que não estão no edital, mas caem na prova. Vou aqui reforçar o convite para você olhar para duas playlists específicas do canal. O carro-chefe, ultimamente, tem sido do Zero Aprovação, que inclusive gerou um grupo no WhatsApp. Então, se você quiser nos acompanhar no WhatsApp também, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E tem uma segunda playlist que é o lado B do concurso. Aí sim, né, são aqueles conteúdos que vão para a prova, mas não estão explícitos no edital. É mais ou menos uma playlist sobre você, sobre a preparação que envolve uma maratona, né? Esse concurso do CACD não é um concurso trivial, não é um concurso simples, mas também não é um concurso impossível, absurdo. É um trabalho, dá muito trabalho estudar para esse concurso, e nesse sentido, se você olhar para o mundo dos esportes, eu acho que a maratona representa bem assim, o que é a preparação. Mas antes de você pensar em ganhar uma maratona, eu humildemente venho aqui sugerir que a gente aprenda a correr, depois a gente aprenda a correr com competitividade, depois a gente se organize em grupo e aprenda a correr em grupo. E aí a escola diplomática periférica vai fazer mais sentido para você. A gente faz parte de uma rede colaborativa onde um corre pelo outro. Essa é a ideia da maratona. Quem sabe daqui a 2, 3 anos você tenha um canal e possa também compartilhar a experiência da sua jornada e como um pode ajudar os outros. Não é uma boa? Você não precisa ser aprovado ou aprovada para falar sobre o concurso. Eu me lembro aqui um parênteses que no começo do canal, eu recebia muitas críticas, sabe? Inclusive nos comentários aqui, sim, pessoas que têm aqueles perfis meio fakes, né? Sobretudo assim, a pessoa nunca dava o nome, mas ela dizia, né? Ah, mas você nunca passou no CACD? O que você está falando aí? Você quer ajudar as pessoas a passarem no CACD? Vai passar primeiro. Isso para ser o mais diplomático possível. Eram críticas bem pesadas e eu comecei a apagar porque não fazia, apagar mesmo os conteúdos, porque não fazia muito sentido, né? Mas eu tinha dentro de mim um sentimento de que muito mais do que aquelas pessoas que estavam criticando era o número de pessoas que precisavam desse compartilhamento, sabe? E tá aí o resultado do canal, a gente está com um pouco mais de 800 inscritos. Sim, isso me deixa relativamente feliz, não pretendo ser youtuber, né? Mas se você quiser que eu seja youtuber, então clica aqui no curtir, tem aqui o sininho das notificações e compartilha também com o CACDista, porque aí você ajuda o canal, eu continuo aqui gravando, beleza? Bem, feita aí o jabá do canal, feito o jabá das duas playlists que são carro-chefes para quem está estudando para o concurso, do Zero Aprovação, que tem grupo do WhatsApp, e também o lado B do concurso, eu queria falar sobre os materiais das provas discursivas. Exatamente. Você sabe que esse concurso, atualmente, ele tem se dividido em duas fases. Uma primeira fase, onde as respostas, ou melhor, as questões são questões objetivas, né? Ou certo e errado, ou múltipla escolha. E depois, uma segunda fase, onde as questões te propõem exercícios discursivos, ou seja, você vai precisar escrever respostas na prova. Essa segunda fase, ela tem uma banca examinadora um pouco diferente da banca examinadora da primeira fase. Isso por uma razão muito simples. Há uma progressão entre a primeira e a segunda fase, né? Na segunda fase, a gente precisa afunilar o funil para o número de aprovados e, consequentemente, para o número de vagas. Você imagine, a gente começa o concurso com 6, 7 mil candidatos para selecionar 20, 30 candidatos naquele ano, né? Então é um universo muito grande para um número de vagas muito pequenos. Você imagine o orgulho que vai ser quando você tiver... Claro, você começa nesse bolo de 7 mil, para a segunda fase, você vai estar ali entre os 100, entre os 200 candidatos, que já é um recorte muito interessante, né? Sai de 7 mil para 100.
Levam anos, tá, gente? Levam anos. Há quem diga que dá para passar em um ano, mas ó, eu realmente faço parte daquele time que acredita, ó, que é muito trabalho. Eu já vi publicações de pessoas, inclusive de colegas que eu tenho o maior respeito, em relação à preparação menor do que um ano. Primeiro, que quando você lê os perfis dos candidatos aprovados, essa não é a regra. E segundo, que a preparação a que eles se referem, de um ano, 7 meses, 11 meses, enfim, essas preparações mais curtas, se refere àquele sprint final da maratona, entende? Então imagina que uma São Silvestre, ele vai contar só aquela parte, não sei se você acompanha a São Silvestre, mas tem um certo momento da maratona que ele vira brigadeiro e entra na Paulista para terminar o circuito. E aquele circuito de uma maratona, de uma semi-maratona, no caso da São Silvestre, aliás, eu acho que são 40 quilômetros, não são 40 quilômetros, são 20 e poucos quilômetros, né? Mas o fato é que quando ele entra na Paulista, ele só tem 900 metros. E aí ele publica sobre o que são aqueles 900 metros. É bom lembrar que quem é aprovado em um ano já tem a habilidade das línguas estrangeiras e experiência com a maioria das disciplinas que são exigidas neste concurso. Então aqui vai a minha mensagem de tranquilidade para você saber que vai levar mais tempo para você dialogar com a banca examinadora, tanto de primeira quanto de segunda fase, no nível de profundidade para ficar ali entre os 100 primeiros, entre os 50 primeiros, sabe? Os 50 primeiros, gente, dos anos, assim, dos 2 ou 3 últimos anos, são pessoas que inclusive já se conhecem de muito tempo. E aí você vai montando inclusive uma rede colaborativa ali entre esses CACDistas de elite, né? Ou atletas de elite, se você preferir fazer a analogia com a maratona. E é isso que a escola diplomática pretende um pouco, sabe? À medida que você for avançando o conteúdo, você vai criando essa rede colaborativa. Já estou te convidando, inclusive, para o grupo no WhatsApp. É só você ver os vídeos lá do Zero Aprovação, uma playlist específica, vai estar o nosso número lá, aí você pede para entrar. E aí você vai se fortalecendo dentro desse grupo colaborativo, vai ajudando outras pessoas a aprovar, a serem aprovadas, e aí, quem sabe, você se torna um colega nosso lá dentro do Instituto Rio Branco, né? Quem sabe a gente não entra na mesma turma? Ia ser uma coisa boa, né? Ó, combinado aí? Vamos participar aí? Eu gostaria de entrar agora em 2021, e você? Aliás, estamos em 2020, né? Se você está gravando agora, se você está assistindo agora em 2020, você pode também ser aprovado em 2020. Eu, César, vou guardar as minhas fichas para 2021. A gente está numa situação política bastante delicada e a política interna, para mim, é uma questão muito cara, não precisa ser necessariamente para você, mas se você pegar o vídeo zero, lá da playlist do Zero Aprovação, eu falo um pouco das minhas preferências políticas. E ser aprovado no ano de 2020, para mim, seria uma coisa muito, muito ruim, sabe? Então eu prefiro estudar, né? Eu vou estudar para que momentos melhores me levem a servir a República Federativa do Brasil com paixão. Eu acho que a diplomacia é uma coisa apaixonante, né? Você já vê pelos conteúdos, você vê pela história da política exterior do Brasil, você vê pelos grandes acordos, né? Quantas pessoas a gente pode ajudar quando o Brasil estabelece um acordo comercial ou mesmo uma agenda de direitos humanos que é consensuada. Então há várias formas, né, da gente colaborar. Mas para isso a gente precisa se identificar com a política externa, não é mesmo? E esse ano de 2020, digamos, não é a melhor política externa, ou pelo menos tem sido dito pelos analistas que é uma política externa que está para muito além da curva. Se a gente, para lembrar aqui um historiador famoso da literatura do CACD, o professor Amado Servo e o Clodoaldo Bueno, mas o professor Amado Servo dizia que ali no início da ditadura, a política externa brasileira teria, nos anos 60, encarado um ponto fora da curva, né? Com a ascensão do governo Castelo Branco. Agora, em 2019, a gente também teve os nossos desafios, não é mesmo? Então, para mim, pessoalmente, eu respeito a sua posição ideológica, respeito a sua posição política, respeito mesmo, sabe? Eu acho que a gente está num espaço de diálogo, inclusive você pode aqui colocar nos comentários quais são as suas tendências políticas, mas o fato é que a agenda que me inspira a fazer política externa brasileira está mais no campo
da centro-esquerda, mais no campo progressista. Isso me deixaria bastante desconfortável no governo que está colocado hoje, tá bom? Além do que, nós somos periféricos, né? E a defesa da periferia dentro daquela dicotomia do Wallenstein faz com que a gente perceba o Brasil como uma potência regional, muito fora do que o Brasil tem se colocado hoje. O fato de ser uma potência regional não significa que o Brasil precisa ser, sei lá, quintal dos Estados Unidos. E nem significa que o Brasil deva atuar só na América. Se reconhecer o seu caráter de potência regional é perceber que a gente está na periferia do sistema. E isso pode nos trazer uma nova estratégia do ponto de vista da política externa. Não é o pensamento do governo atual. Inclusive, se você vai fazer a prova de 2020 e você pretende ser aprovado nesse ano, é importante que os seus textos de segunda fase reflitam, de certo modo, a posição do governo atual. É claro que não estou dizendo aqui para ninguém ser idiota, né, do ponto de vista de fazer uma defesa estrita do governo atual. Afinal de contas, a gente não, enquanto diplomatas, a gente não defende o governo A ou defende o governo B. Nós defendemos a República Federativa do Brasil, nós servimos o Brasil e os brasileiros no Brasil e no exterior. Mas quando você for responder a prova, você precisa ter muito claro que você está sendo orientado para determinado tipo de política externa. Política externa, há quem diga que é sim uma política de governo, mas também é uma política de Estado. E na segunda fase, que são questões discursivas, de alguma forma essas questões são aferidas. Por essa razão, embora o vídeo ficou aqui um pouco longo, mas eu vou me deter agora em como você olha para a preparação da segunda fase. Porque é o seguinte, gente, quando a gente vai fazer uma prova de concurso público, a expectativa nossa não é agradar o nosso ego ou o nosso deleite pessoal. A nossa expectativa é demonstrar à banca examinadora que nós estamos aptos àquele cargo. Então, quem vai aferir a nossa nota tem uma expectativa sobre o que ele vai encontrar no espelho de resposta. Nesse sentido, a gente precisa adequar os nossos conhecimentos à expectativa da banca examinadora. Então, primeira dica fundamental para responder a questão de segunda fase é conhecer o perfil da banca examinadora. Se possível, conheça inclusive quem são os membros. Eu sei que nem sempre dá tempo, né, de fazer uma pesquisa acurada, porque a publicação dos membros da banca sai muito em cima da realização da prova, mas você pode fazer uma pesquisa aí do histórico dos membros da banca e compreender um pouco para que linha o Instituto Rio Branco vai optar. De todo modo, serão membros da banca também compostos por diplomatas. Então, vem cá. Se tem uma pessoa, ou melhor, se tem um perfil que não vai deixar de fazer parte de qualquer banca para o concurso de admissão da carreira de diplomata, esse perfil é o próprio Instituto Rio Branco. Combinado? Então vá ao Instituto Rio Branco, procure, por exemplo, o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, lá tem textos interessantes, procure as teses de diplomatas que já estão na carreira, procure o próprio curso de formação de diplomatas, né? Porque são vários cursos que tem dentro do Instituto Rio Branco, então eles também servem de a fonte de preparação para as questões discursivas. Claro, uma segunda orientação importante seria o site da FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, e o próprio site do Ministério das Relações Exteriores. Dentro do site do Ministério das Relações Exteriores, eu queria sugerir uma abazinha lá bem específica, que são as notas à imprensa. Gente, acompanhe as notas da imprensa como se fosse assim a sua vida. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tinha separado. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, não trouxe. Mas o que eu fiz? Sabe o que é isso aqui? É uma coleção, uma coletânea de textos. Trouxe 2 aqui, só para vocês verem a título de exemplo. Aliás, vou virar a câmera para vocês verem que eu não estou de brincadeira, mas é que eu realmente não separei. Tá vendo ali em cima do armário? São alguns cadernos como esse que eu mostrei para vocês. Ali no outro armário, em cima da bandeira do Brasil, também. Deu para ver, será?
Aí. Esses cadernos, gente, eles não são livros xerocados, livros copiados, nada disso não. O que que eles são? Coletânea de textos do Instituto Rio Branco, da FUNAG, do Ministério das Relações Exteriores, aí, expandindo um pouco o governo, né? Do IPEA, do IBGE, do Planalto, do Ministério da Justiça e assim por diante. Você vai selecionar esses textos e aí eu queria dar uma dica também que podia funcionar bem, viu? Teses e dissertações, em termos de linguagem da banca examinadora pode funcionar. Agora, você não vai ler uma tese completa, você não vai ler uma dissertação completa, porque tem uma parte ali acadêmica, uma parte metodológica que não nos interessa. Mas introdução e conclusão de orientandos dos membros da banca, você já vai se afinando com o tipo de resposta que os membros da banca esperam. Ou seja, tem um trabalho de pesquisa para você fazer. E se você já tem familiaridade com pesquisa, inclusive naqueles sites que saem os artigos mais recentes, inclusive publicações do exterior, olha, queria até te fazer uma proposta. Você pode fazer essas pesquisas de temas e de textos que você entende relevante para dialogar com a banca examinadora e me mandar no WhatsApp do privado para eu ver se faz sentido para você aceder. Então, se você quiser me mandar esses textos, claro, isso se você já estiver estudando para a segunda fase, e especialmente para a segunda fase de 2020. Aí você me manda. Mas de todo modo, se você quiser uma dica básica aí, são mesmo os sites que eu passei. Instituto Rio Branco, FUNAG, MRE, Planalto, IPEA, IBGE, Ministério da Economia. Mais ou menos isso, tá? Monte os textos mais ou menos nesse esquema aqui. Alinhe esses textos à banca examinadora e leia. Leia uma, duas, três, quatro vezes os mesmos textos, tá bom? Repita as leituras, isso vai fazer a diferença. Por hoje é só. Veja aí como fazer mais pesquisas no próximo vídeo.